Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 40ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Presente. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Wilson Ney Serena que proceda à leitura de um texto bíblico. A Câmara Municipal manifesta as condolências à família enlutada pela perda de Neuza Salete Girzwils, que é complicado esse nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 39ª sessão ordinária do ano 2024. Ata 41/2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, estado do Paraná. 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura. Realizada no dia 11 de novembro de 2024, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 39ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência dos vereadores Adolfo Florencio Preis e Deuclésio Vanderlei Groto. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir da Silva Homem para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 38ª sessão ordinária de 2024, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Em seguida, foi lida a solicitação de retirada da proposição solicitando a retirada da proposta da emenda modificativa 01/2024 e da proposta da emenda modificativa 02/2024, relativas ao projeto de lei 51/2024. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 50/2024 dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, para o período 2024-2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei 51/2024, que estima a receita e fixa o limite de despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro 2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Na sequência, foi lida e encaminhada para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal o projeto de lei 56/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$230 mil. Em seguida, foi lida e encaminhada ao Executivo Municipal a indicação 58/2024, apresentada pelo vereador Claudemir Roto. Na sequência, passou-se para a fase das considerações finais. Não havendo vereadores inscritos para a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, Euneli Groto, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Convido
o primeiro secretário para fazer a leitura do ofício 206 de 2024. Ofício 206 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, solicitamos a essa Casa de Leis a retirada de tramitação e, consequentemente, de pauta o projeto de lei 56 de 2024, que autoriza a abertura no orçamento da Câmara Municipal. Tal solicitação se faz necessária para promover adequações solicitadas por Vossa Excelência, conforme disposto no artigo 159 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaipulândia, contando com vossa compreensão e pronto atendimento ao solicitado. Antecipadamente agradecimentos. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 50 de 2024. Projeto de lei 50 de 2024, que dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia para o período 2024-2025 e da outras providências. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 50 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 51 de 2024. Projeto de lei 51 de 2024, que estima a receita fixa ou limite da despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro 2025 e da outras providências. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 51 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 57 de 2024. Mensagem 57 de 2024. Senhor presidente e senhores vereadores, deve apresentem para encaminhar essa colenda Casa de Leis o projeto de lei 57 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, para que seja apreciado por esse egrégio poder. O projeto de lei, ora encaminhado a essa augusta casa, objetiva a autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$390 mil, destinado à dotação orçamentária, utilizando como recurso no superávit financeiro do exercício anterior da fonte 1000, para aquisição de veículo para o Poder Legislativo. Complementação do repasse da Câmara Municipal conforme apurado pelo CIAM, junto ao Tribunal de Contas do Paraná na prestação de contas do município concernente ao exercício 2023. Tendo em vista, trata-se de matéria que atende às necessidades do Poder Legislativo Municipal, na forma do regimento interno dessa Igreja Casa, submetemos para a sua apreciação. Aprovação. Atenciosamente, Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente às contas do Poder Executivo do exercício 2022. Trata-se de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente à prestação de contas do exercício municipal de Itaipulândia referente ao exercício financeiro 2022. Trata-se que a prestação de contas do município de Itaipulândia relativas ao exercício financeiro 2022 é de responsabilidade da senhora Cleide Inês Guilherme Prates. O parecer prévio 172/2024, segundo a Câmara, apontou o parecer pela regularidade com ressalva das contas da senhora Cleide Inês Guilherme Prates, na qualidade de prefeita do município de Itaipulândia, relativas ao exercício 2022, tendo as ressalvas devidas ao resultado da avaliação da atuação governamental nas áreas de assistência social e administração financeira. Trata-se de prestação de contas apresentadas nos novos moldes adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mediante o qual não há recurso quando há o parecer prévio das contas apresentadas pelo Executivo Municipal. Assim, recebido o parecer prévio, a Comissão de Finanças e Orçamento determinou o encaminhamento do ofício do
contraditório 45/2024. A prefeita é responsável pelas contas para a prestação de manifestação quanto ao parecer do TSE. Por meio do ofício 187/2024, a senhora Cleide Inês Griber Prats apresentou razões de contraditório, alegando em síntese os seguintes argumentos. O Tribunal de Contas, a partir de 2023, adotou nova metodologia para análise das contas dos jurisdicionados, regulado pela Instrução Normativa 172/2022, passando dessa forma a promover a análise da execução orçamentária e financeira e a avaliação da atuação governamental, que consiste na avaliação de implementação de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, assistência social, administração financeira e transparência. Análise da Corte de Contas naquele exercício devido ao seu ineditismo de projeções com base em fatores intrínsecos e intrínsecos. Avançou para o campo da subjetividade e, em alguns casos, ignorando preceitos legais ortodoxos, como é o caso das regras da Lei Complementar 101/2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabelece padrões de publicidade da evolução orçamentária devidamente cumpridas, praticadas e publicadas nos órgãos oficiais do município, como faltando ato explicitando sua publicação. A máxima constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não está devido em lei formal, desobriga os administradores a praticar atos iníquos, ineficazes e ineficientes, apenas para atender juízo de valor da unidade técnica do Tribunal de Contas, que está expressamente proibida de assim agir pelo artigo 20, parágrafo 1º da Instrução Normativa 172/2022. Parágrafo 1º. Não haverá juízo de valor da unidade técnica sobre a irregularidade das contas com fundamento na avaliação tratada neste artigo. Com efeito, a autonomia dos entes políticos assegurados pelo Pacto Federativo instituído no artigo 18 da Constituição da República, combinado com as prerrogativas do Poder Executivo, com a anuência do Poder Legislativo, materializados no PPA, Plano Plurianual, LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e na LOA, Lei Orçamentária Anual, autorizam a implementação das políticas públicas municipais, respeitando os limites da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo sofrer ingerência de qualquer unidade técnica dos órgãos de controle. Não obstante, a unidade técnica deveria se limitar a emitir parecer conclusivo exclusivamente sobre a análise da execução orçamentária e financeira dos recursos públicos, conforme disposição do parágrafo 2º do artigo 18 da Instrução Normativa 172/2022, conforme disposição. Parágrafo 2. A unidade técnica emitirá manifestação conclusiva exclusivamente sobre a análise da execução orçamentária e financeira dos recursos públicos referida no inciso 3 do caput deste artigo. Tal limitação está alicerçada a vedação da unidade técnica em promover juízo de valor sobre a implementação de políticas públicas pelo jurisdicionado, conforme acima já discorrido. Desta forma, tem que a análise para aprovação das contas do exercício financeiro deve se dar estritamente em observância à análise da execução orçamentária e financeira dos recursos públicos, sendo esta devidamente analisada pela unidade técnica e aprovada assim como ocorreu nos exercícios financeiros anteriores. Destaque-se ainda que as contas também foram devidamente aprovadas por esta comissão em audiência pública realizada junto ao Legislativo, onde não houve qualquer apontamento
ao Legislativo, onde não houver qualquer apontamento de irregularidade nas contas públicas. Qualquer análise sobre política pública extrapola a competência dos órgãos de contas, já que trata-se de atos políticos emanados por quem tem legitimidade para tanto, que são aqueles eleitos para gerir o ente federativo, corroborando com este entendimento no processo de prestação de contas decorrente do exercício 2023. A unidade técnica deixou emitir opinativa em relação aos atos de gestão, tendo em proposta de voto 512/2024, opinando pela regularidade nas contas do exercício 2023, sendo a análise realizada em consonância com a Instrução Normativa 172/2022. Com essas considerações, e sobretudo confiante da capacidade de entendimento da regularidade dos membros que compõem essa colenda corporação legislativa, esperamos a aprovação do parecer prévio das contas do município de Itaipulândia, exercício 2022. É o relatório, a conclusão. Após análise detalhada da documentação da prestação de contas e do contraditório apresentado, os membros da comissão concordaram a defesa apresentada de que não há irregularidade na prestação de contas do exercício financeiro 2022, podendo as contas serem julgadas sem ressalvas. Os membros da comissão manifestaram-se pela regularidade das contas do município de Itaipulândia, relativa ao exercício financeiro 2022, de responsabilidade da senhora Cleide Inês Gribe Prates. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Itaipulândia, em 14 de novembro de 2024. Adolfo Franz Peix, presidente, Claudemir da Silvame, relator, e Marcos Paulo Coradini, membro. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto do Decreto Legislativo 01 de 2024. Mensagem 11 de 2024. Senhor presidente e senhores vereadores, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência do projeto de Decreto Legislativo 01 de 2024, para que nessa igreja Casa de Leis tenha seu trâmite em regime normal. Tem estas matérias a finalidade de considerar a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do parecer prévio 172/2024, segundo a Câmara, que recomendou a regularidade das contas do município de Itaipulândia, de responsabilidade da senhora Cleide Inês Gribe Prates, referente ao exercício 2022. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração. Sala da Comissões da Câmara Municipal de Itaipulândia, 14 de novembro de 2024. Adolfo Flores Preis, presidente, Claudemir da Silvame, relator, e Marcos Paulo Coradini, membro. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões especiais composta pelos vereadores André Luiz da Silva Royer, Claudemir Roth e Fernando Antunes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 59 de 2024. Indicação 59 de 2024. Vereador André Luiz da Silva Roy indica a prefeita municipal excelentíssima senhora Cleide Inês Gribe Prates que seja incluído um termômetro do kit de maternidade fornecida pela Secretaria de Ação Social para as gestantes do município de Itaipulândia. Justificativa. Percebemos que muitas crianças são levadas para consultas com quadro de febre alta e algumas famílias não adquirem o termômetro para monitorar e acompanhar a temperatura corporal da criança. Desta forma, solicitamos este item que seja incluído no kit maternidade das gestantes, por se tratar de um item simples, de fácil utilidade e tão importante para acompanhar a saúde dos bebês. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, com sua licença dos demais colegas, só justificando essa indicação aqui, ao conversar com alguns profissionais da saúde, a gente observou que alguns pais, às vezes, levam a criança já quando um quadro está elevado, né? Poderia ter aliviado esse sintoma anteriormente, e às vezes levam sem que ainda esteja febril, né? E pior, às vezes em casa acha que está febril e já medica a criança, o bebê, sem nem ter o quadro de febre. Entendo sim que é algo que não é tão caro,
No entanto, através da Secretaria de Saúde, quando fazem aquele acompanhamento que pesam as crianças, poderia ser fornecido às famílias que têm a baixa renda, né, a renda baixa aí, ou também naquele kit maternidade que é entregue pela ação social. O importante é a questão de cuidar da saúde das crianças, algo que talvez para algumas famílias seja supérfluo ou que tenham outras necessidades mais emergentes para manutenção do lar, mas que para o município é algo que não vai fazer muita diferença comprar isso aí, mas na vida das pessoas pode ajudar e muito. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 60 de 2024. Indicação 60 de 2024. Vereador Marcos Paulo Corradino indica a prefeita municipal excelentíssima, senhora Cleide Inês Gribe Prates, que seja criado um programa de recapeamento asfáltico nos acessos das propriedades dos agricultores do município. Justificativa. O recapeamento asfáltico nas entradas e pátios das propriedades dos agricultores é importante, tendo em vista que a produção agrícola e pecuária é de grande representatividade no nosso município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente, só comentar um pouco sobre essa indicação. Eu acho que é uma indicação interessante, né? Os agricultores têm vários direitos, vários subsídios, né? E esse não seria mais importante ou menos importante que os outros, e sim um subsídio que vem favorecer os agricultores, né? Acho que o nosso município tem condições hoje de estar fazendo essas entradas aí, assim como é feita as entradas também das empresas, para melhor valorização também da sua propriedade e também a sair a questão das colheitas, das lavouras aí, né? Eu acho que seria uma indicação importante e a gente gostaria da atenção especial do Poder Executivo nesse sentido aí. E contamos também com o apoio dos demais vereadores aí. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para o órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para a fase das considerações finais. Escrito para fazer o uso da palavra livre, o vereador Adolfo Florencio Preis. Eu passo. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 25 de novembro de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.